Jesus Cristo, digno da nossa adoração, digno da nossa entrega. Aleluia. Agora pega aí o seu sorriso mais lindo, entrega para quem está do seu lado, diz que honra minha sentar com você, sentar pertinho de você, mas é para sorrir mesmo, viu, gente? Dá um sorriso aí, vai. Vamos sentar, fica à vontade. Ah, Jesus lindo. Oh, como nós precisamos da presença dEle, como nós desejamos a presença. A autoridade é tua, o domínio é teu. Então fica à vontade, Jesus, autor e consumador da nossa história e da nossa fé. Aleluia. Gente, hoje o Senhor colocou no meu coração uma palavra de esperança, de fé, de encorajamento. E eu acho tão lindo perceber o agir do Espírito Santo, perceber o mover dele, sabe? A igreja tem dono, a igreja é a noiva de Jesus. Jesus se preocupa, a noiva é dele. Nós estamos aqui como uma comunidade profética, como uma igreja nos preparando para receber o grande noivo, o grande dia daquele poderoso casamento, quando Jesus vier nos buscar. E aquilo que o Senhor vai gerando no nosso meio é propósito dEle, é vontade dEle. Domingo passado, a nossa pastora Vânia Arantes estava aqui, ela estava ministrando sobre o Espírito Santo e a paternidade. Ela falou sobre prosseguirmos em Jesus, permanecermos firmes nas práticas espirituais, né? Permanecermos em fé. Aí de forma tremenda o Alan veio na quarta-feira pregando sobre a fé não sente, a fé sabe. Foi uma palavra tão poderosa para os nossos corações. Hoje pela manhã, nosso querido Alisson estava aqui ministrando também, e ele falou sobre um dos versículos que eu gosto muito da palavra de Deus, que fala sobre uma corrida que está proposta, está lá em Hebreus, e falando da gente permanecer em fé. E me alegrei muito quando eu contemplei o que o Senhor está gerando no nosso meio nesses últimos dias. Porque o Senhor colocou no meu coração uma palavra que fala sobre as chuvas de Deus. As chuvas de Deus. E é tão poderoso a gente saber que Deus tem chuva para cada um de nós. E nós vamos entender mais sobre o poder da chuva de Deus alcançando os nossos corações. Porque, gente, o Senhor tem interesse em transformar a nossa vida e a nossa história. Deus não quer que eu e você venhamos a ficar parados, estagnados. E muitas vezes nós estamos parados porque estamos até algemados pelo pecado, pelas artimanhas do inferno, pelas coisas que querem nos parar. Eu costumo dizer que Satanás não está muito preocupado aonde nós vamos parar. Se você vai parar numa mesa de bar, se você vai parar numa esquina, numa outra mesa, seja onde for, ele não está muito preocupado aonde você vai parar. A preocupação dele é só uma: para, fica onde você está. Não corre para o coração de Deus, não viva essa corrida que está proposta, sabe? Não permaneça em Deus. Qualquer canto tá bom, mas não vá rumo ao coração do Pai. Então eu e você precisamos nos atentar para isso. O que é que está nos parando? O que é que está trazendo uma sequidão para os nossos corações? Qual é a terra do nosso coração? Será que ela é uma terra seca? Será que ela é uma terra árida? Ou será que ela é uma terra molhada, onde a semente, que é a palavra de Deus, ela facilmente vem germinar? E aí eu quero ler com vocês o que está ali no livro, no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, nós vamos ler inicialmente aqui do 1 até o 8. E eu quero que vocês acompanhem comigo, porque eu preciso trazer o contexto do que nós vamos falar hoje à noite. E diz assim o versículo 1. Depois de um longo tempo, no terceiro ano de seca, a palavra do Senhor veio a Elias: vá, apresenta-se a Acabe, pois enviarei chuva sobre a terra. E Elias foi. Como a fome era grande em Samaria, acabou convocando Abadias, o responsável por seu palácio, homem que temia muito ao Senhor.
Enquanto Jezabel estava eliminando os profetas do Senhor, Abadias reuniu 100 profetas e os escondeu em 2 cavernas, 50 em cada uma, e lhes forneceu comida e água. Certa vez, Acabe disse a Abadias: vamos a todas as fontes do vale do país, talvez consigamos achar um pouco de capim para manter vivos os cavalos e as mulas, e assim não será preciso matar nenhum animal. De modo que dividiram o território e iam percorrer. Acabe foi numa direção e Abadias noutra. Quando Abadias estava a caminho, Elias o encontrou. Abadias o reconheceu, inclinou-se até o chão e perguntou: és tu mesmo, meu senhor Elias? Sou, respondeu Elias. Vá dizer ao seu senhor: Elias está aqui. Eles estavam vivendo uma grande guerra. Jezabel estava ali massacrando, acabando com todos os profetas de Deus. E ninguém achava Elias. E aí de repente Abadias encontra e fala: mas é tu mesmo? É você mesmo, Elias? E ele diz: sou eu. Só que o contexto dessa palavra nos diz também que eles estavam vivendo o 3º ano de seca. O 3º ano, vários teólogos falam que eram 3 anos e meio, 3 anos e algumas coisas, mais alguns meses. Gente, quando a gente fica aí, né, alguns dias sem chuva, a gente já fica assim: ai meu Deus, que poeira, que terra seca, como está difícil. E quando de repente você se imagina vivendo mais de 3 anos de seca. Hoje amanheceu chovendo aqui na Franca, né, gente? Falei: tudo a ver com a minha palavra. Obrigada, Jesus, por essa chuva que acalmou a poeira das nossas vidas. Não foi só a palavra de Deus, mas também foi o físico acontecendo em nós. Obrigada, Senhor, para mandar mais chuva nessa cidade. E ali eles estavam vivendo essa sequidão. E tantas coisas são consequências de uma seca. Vocês viram aqui que eles falaram que eles tinham que procurar alguma coisa de água para não matar os animais. E tantos defeitos, tantos acontecimentos vêm por causa da seca. E eu vou deixar aqui uma tarefinha para casa, viu? Depois vocês leem em casa esse capítulo 18 do 1º livro de Reis, que é tremendo. Fala-se de vários acontecimentos, mas eu vou pular um pouquinho e nós vamos juntos lá para os versículos 41 até o 46. Mas a gente já entendeu que existia uma guerra, existia uma perseguição contra os profetas de Deus e eles estavam vivendo uma grande seca. E aí no versículo 41 diz assim: e Elias disse a Acabe, que era o rei: vá comer e beber, pois já ouço barulho de chuva pesada. Diana, esse cara era um profeta mesmo? Estavam vivendo mais de 3 anos de sequidão. E como é que ele tem coragem de ir para a autoridade naquele local e dizer para ele: vá comer, vai beber, porque eu já estou ouvindo o barulho de uma chuva pesada. E aí continua no versículo 42. Então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Diana, para que tem isso na Bíblia, hein? Fala aí, me explica. Porque eu acho tão lindo, gente, a palavra de Deus. Tudo que está na Bíblia é importante para que eu e você possamos entender, para que a gente possa viver. Nós estamos falando aqui de um profeta, Elias. E ele já tinha uma palavra de Deus: vá até lá, fale até ao rei, que vai vir uma grande chuva. E ele vai e vive experiências grandiosas e tal. E de repente, ele afirma: ó rei, estou ouvindo aí um barulho de uma grande chuva. Sabe, vai vir essa grande chuva. E aqui diz: Elias dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos. Era uma posição, né? Dobrou-se até o chão e pôs o rosto aqui entre os joelhos, porque ele estava clamando pelaquilo que o Senhor iria fazer. Aí vamos entender que o que Elias estava vivendo. Ele estava vendo a terra seca. Ele estava vivendo uma perseguição muito grande.
Mas existia uma promessa de Deus sobre aquele tempo e sobre aquela estação, que viria uma forte chuva. Mas Diana, você estava vendo a chuva? Alguém estava se molhando com a chuva? Não. Elias, sabendo que ele era literalmente capacitado pelo próprio Deus, sabendo que ele tinha liberado uma palavra profética, ele poderia simplesmente cruzar os braços e descansar. Mas a palavra de Deus diz aqui bem diferente. Elias dobrou-se até o chão com o rosto entre os joelhos. E eu fui pesquisar isso daqui porque eu fico curiosa quando eu vejo essas coisas. Falo, gente, para que tem isso daqui na Bíblia? Deve ter algum significado. E olha que tremendo. Essa posição em hebraico, ela significa que ele estava numa posição, na verdade, ele foi fazer uma oração como uma mulher sente as dores num parto normal. Yes, mulheres que tiveram filhos, seus partos normais. Entende mais um pouco do poder, da necessidade, da busca pela resposta que só Deus pode dar? Mesmo tendo uma palavra, você talvez recebeu uma palavra de Deus na sua vida e hoje você está andando de braços cruzados. Não, o Senhor está te convidando. Clame ao Senhor, adore o Senhor, ore a Deus, porque Ele é fiel e justo para fazer. E Elias se posicionou como uma mulher que estava tendo o seu parto natural, gemendo ali, em dores, clamando ali pelaquela terra seca, para que houvesse uma chuva, como o Senhor tinha prometido. E já no versículo 43 diz assim: vá e olhe na direção do mar, disse aos seus servos. Elias estava dizendo ao seu servo: vá lá e olhe na direção do mar. E ele foi e olhou. Não há nada, disse ele. Não há nada, disse ele. E 7 vezes Elias mandou: volte lá para ver. Volte lá, vai até lá para ver. E na 7ª vez o servo disse: Elias, Elias, peraí. Existe lá uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem que está se levantando do mar. Então Elias disse: vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça antes que a chuva o impeça. Diana, peraí, isso é muito sério. Esse Elias era muito corajoso, porque não tinha sinal nenhum. A seca consumia ali há mais de 3 anos. E diante de nenhum sinalzinho, ele tem coragem de dizer: vai lá e diga a Acabe, prepara logo o seu carro e desça, antes que a chuva venha impedir você de descer. Que coragem desse homem. Mas o que é interessante é porque é para que eu e você possamos perceber o agir de Deus, não somente aqui nessa história, na vida de Elias, naquele contexto, mas o Senhor hoje está falando comigo e com você. Oh, meu irmão, oh, meu querido, Pedro, João, Márcia, Renata, você que está sentado ali, você que está em casa nos assistindo, o que é que está tão seco na sua vida? Qual é a área da sua vida que a terra está até rachada? Coloca aí, C35, uma foto de uma terra rachada, para a gente entender muitas vezes essa sequidão. A gente muitas vezes não se lembra disso, né? Porque está sempre ali numa terra mais ou menos molhadinha. Abre a torneira, hoje é mais fácil molhar ali. Mas uma terra seca, gente, é desse jeito. É rachada, é sem vida, é endurecida. Talvez alguns corações hoje à noite estão assim. Talvez, infelizmente, o seu casamento pode estar assim. A sua saúde, a sua vida profissional. Eu não sei qual é a área da sua vida que ao olhar para ela você vê essa terra seca, rachada, entristecida, porque a gente não consegue ver vida numa terra dessa. Mas aí se vier literalmente a chuva de Deus em mim e em você, vai fazer grandes coisas. Grandes coisas. E o que eu acho lindo, gente, é porque esse texto ele é muito conhecido quando fala uma pequena nuvem, tão pequena quanto a mão de um
homem que está se levantando do mar. Uma pequena nuvem, tão pequena quanto a mão de um homem. Diana, era assim? A mão de um homem? Talvez a mão de um homem seja um pouco maior que a minha. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá no hebraico, não estava falando de uma mão assim, esticada, aberta. O que eles estavam querendo dizer é que era uma mão no formato de uma concha. E a gente só faz assim com a mão quando a gente tem algo. Você concorda? Ninguém fica assim com a mão quando não tem nada na mão. Faz assim com a sua mão, faz. Olha bem para a sua mão. Qual é a água que o Senhor tem colocado na sua mão agora? Diana, mas é tão pouco. A terra está tão seca, Diana. Essa água é muito pouca. Não vai molhar a minha terra. Mas eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal. Este é o sinal que a chuva está chegando. Existe barulho de chuva, existe uma forte tempestade, mas creia no pouco de Deus, creia no começo de Deus. Existe uma concha que é a mão de um homem segurando um pouco de água para chegar na sequidão da sua vida hoje à noite. Oh, gente, como eu creio que o Senhor está acordando corações hoje à noite. Que o Senhor está restaurando vidas, restaurando esperança, amor, sabe? Restaurando casamentos, restaurando amor de pais para filhos e filhos para pais. Porque o Senhor tem interesse em mim e em você. Deus não quer que nós venhamos a viver uma terra seca desse jeito. Quando começa a chegar a água do Senhor, como uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, já começa a mudar a terra. Coloca aí, C35, a próxima foto. Já começa a mudar. Você já vê uma pocinha d'água aqui, você já vê ali, ó, uma terra molhada. Você já começa a ver o verde. Você já começa a ver as plantas. Daqui a pouco vão chegar os frutos. Vai chegar vida onde existia sequidão. É tempo de chuva de Deus nas nossas vidas. É tempo da terra ser molhada. É tempo de cura. É tempo de transformação. Chegou o tempo da sequidão. Acabou o tempo da seca. Oh! Elias estava profetizando isso. E hoje nós profetizamos isso nas nossas vidas. Meu irmão, é tempo de colocar a sua fé em ação. É tempo de não ficar de braços cruzados. É tempo da gente gemer, chorar, gritar, clamar, mas buscar mais da presença. Buscar a chuva que só o Senhor pode gerar. Porque nós não estamos falando de qualquer água. Não. Nós estamos falando da chuva que vem do autor e consumador da nossa história. E sabe, quando eu leio uma história dessa na Bíblia, eu fico assim maravilhada. Porque eu falo assim, o nosso Deus, Ele é atemporal. E Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Assim como o Senhor trouxe sobre a vida daquelas pessoas uma nuvem, parecendo o tamanho da mão de um homem, como uma concha, trazendo um pouco de água. Olha o que aconteceu logo em seguida. Já no versículo 45, enquanto isso, vou voltar aqui no 44, tá? Versículo 44, na 7ª vez o servo disse, uma nuvem tão pequena, enquanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva venha impedi-lo. E aí no 45 diz assim, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Foi depois da palavra de Elias. Vá lá, pegue o seu carro e desce logo. Desce, porque a chuva está chegando. A chuva está chegando. E aí em seguida veio, enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu. Começou a ventar e começou a chover. E começou a chover? Começou a chover forte. E Acabe
partiu de carro para Jezreel. Então começou a chover forte, Diana? Começou. Leia os sinais. Eu gostava muito da Ludmila Feber, uma grande ministra de louvor, com canções tão poderosas sobre a nossa nação. Ela faleceu, mas um dia eu vi ela ministrando a palavra, e ela disse uma frase que eu peguei para mim e uso há muitos anos e quero usar até o resto da minha vida. Um dia ela ministrando, ela falava assim: leia os sinais. Leia os sinais de Deus. Leia os sinais de Deus. E muitas vezes no meu dia a dia, no meu cotidiano, eu estou fazendo algumas coisas, e aí eu falo para mim mesma: Diana, leia os sinais. Porque, gente, Deus está sempre fazendo, Deus está sempre operando, Deus está sempre realizando. Mas o problema é que eu e você estamos tão contaminados com este mundo, tão contaminados com os nossos ativismos, com tem que fazer, tem que resolver, tem que buscar, tem que deixar, e a gente deixa Deus passar despercebido. Mas existem os sinais de Deus para mim e para você. Talvez você abriu mão de um projeto de Deus na sua vida, porque você não reparou a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Talvez você abriu mão do seu casamento, porque você estava cansado demais, ou cansada demais, e você não reparou que a nuvem estava lá, e que viria chuva sobre a sua vida e a sua história. Cansei. Mas para aqueles que permanecem, para aqueles que leem os sinais de Deus, só viverão os milagres aqueles que permanecem em Deus. E aqui ele fala: enquanto isso, nuvens escuras apareceram no céu, começou a ventar e começou a chover forte. E eu declaro sobre a sua vida: este é o tempo da chuva forte do Senhor. Este é o tempo do chover de Deus na sua vida, trazendo água onde existe sequidão, trazendo esperança onde não existia mais esperança, trazendo um riso de alegria aonde só existia dor e tristeza, trazendo a paz de Deus aonde existia uma ausência de paz. É tempo da chuva de Deus alcançar a nossa vida e a nossa história. Então permaneça firme em Deus. E olha o que é lindo, gente, no capítulo 40, no versículo 46, diz assim: o poder do Senhor veio sobre Elias, e este, prendendo a capa com o cinto, correu à frente de Acabe, por todo o caminho até Jezreel. Como é isso, Diana? Ele correu à frente de Acabe, mas lá na frente falou que Acabe estava de carro. Claro, né, gente, que não eram os carros de hoje em dia, tá? Eram os carros ali, né, as carroças a cavalo e tudo. Mas mesmo assim, Elias foi à frente do próprio rei que estava andando de carro. Estava indo por um transporte. E Elias, aqui fala, o poder do Senhor veio sobre Elias, e ele foi à frente. Sabe por quê, gente? Para aqueles que permanecem em Deus, para aqueles que querem ler os sinais de Deus, você estará à frente. Pode muita coisa correr junto com você, mas a sua visão espiritual é diferente. Porque nós precisamos entender que tudo que o Senhor nos fala sobre a palavra dele é para que eu e você possamos entender o mundo espiritual. O mundo espiritual, ele é mais real do que esse mundo físico. Como é isso? É claro, antes de acontecer aqui, tem que acontecer no mundo espiritual. Se você crê que Deus é um Deus vivo, todo poderoso, ele é espírito. E ele existe, e o céu é real, assim como o inferno também é real. E o que Jesus fez naquela cruz é real. Ele pagou um preço por mim e por você que ninguém poderia pagar. Ele foi até o inferno, pegou a chave da morte e literalmente ele crucificou a nossa dívida naquela cruz. Então tudo isso é real, e eu e você precisamos acreditar nisso. Então, quando eu acredito, eu preciso entender o mundo espiritual. Um dia uma pessoa foi falar assim para mim: ah, Diana, eu queria acreditar em Jesus, mas eu não consigo acreditar em Jesus,
Porque é claro, né, Diana, é ficção. A história de Adão e Eva não existe também. Foi tudo Big Bang. Então como é que você quer acreditar em Jesus se você não acredita na origem de todas as coisas? A Bíblia, eu tenho que acreditar nela 100%. É de Gênesis a Apocalipse. Eu não posso escolher o que eu quero acreditar e o que eu não quero. O que eu quero viver e o que eu não quero. Essa página não, essa sim. Isso não, isso sim. Não. Para eu crer na obra de Jesus naquela cruz, eu preciso acreditar em Adão e Eva. Eu preciso acreditar no livro de Gênesis. E eu costumo dizer, viu gente, eu não tenho problema nenhum de acreditar não. Eu? Pequena como eu sou, limitada, pecadora, não vou acreditar na soberania do meu Pai, o Criador de todas as coisas, aquele que é infinito. A minha mente, por melhor que ela seja, ela nunca vai alcançar a mente de Deus. Então eu escolho acreditar em tudo. E o que eu acho mais lindo é quando as ciências hoje vai lá e começa a provar a Bíblia. Eu falo, yes, eu já sabia. Estão pesquisando porque vocês não estavam acreditando. Mas eu acho bom demais, continua aí, cientistas. Pode pesquisar tudo e provar tudo, porque é real. Gente, nós precisamos ter mais fé. Nós precisamos acreditar mais no sobrenatural. Nós precisamos acreditar mais em cura e transformação. Sabe aquela pessoa que você já descartou porque você acha que não tem mais mudança? Para você não tem, mas para Deus tem. Sabe aquela situação que você realmente fala, não aguento mais? Talvez você não aguente, mas Deus continua aguentando. Gente, o Senhor está nos levando para novos níveis de fé, para novos níveis de esperança, para entender que Ele quer que eu e você tenhamos a visão de Elias. Quando não se via nada, ele dizia, vai lá ver, a chuva está chegando. Ô Elias, tá não, viu? Tá não, tem nada lá não, volta lá. Elias, tem nada não, volta lá de novo. Ai gente, eu fico achando maravilhada com isso. Olha o nível de fé desse homem. Vai lá de novo. E vai lá de novo, a Bíblia fala que foram 7 vezes. E na 7ª vez, tem uma pequena nuvem lá, tamanho da mão de um homem. Mas ela tá assim, ó. Então, existe algo. Tá chegando. E o que é lindo, gente, é que muitas vezes, eu e você possamos até nos perder no nosso dia a dia, nas nossas visões, nos equivocarmos por não percebermos o agir de Deus, por não termos tal sabedoria para lermos os sinais de Deus. E quando a gente fica meio equivocado, a gente quer ficar meio desanimado, a gente precisa correr para aquilo que Deus tem para nós. Deus falou para Elias, Elias, eu tenho chuva sobre eles, vai lá, abre a boca e profetiza isso. E sabe por que eu e você muitas vezes não abrimos a nossa boca para profetizar? Porque a gente acaba sendo consumido pela nossa mente. Só que a nossa mente, ela foi corrompida lá no Jardim do Éden. E ela entrou numa forma errada. A Bíblia fala que nós temos, infelizmente, a forma deste mundo, mas que a gente não pode se conformar com ela. Nós precisamos transformá-la, transformar a nossa mente pela meditação da palavra, pelo conhecimento da palavra, transformando ela o tempo todo. Um dia desses eu estava ouvindo o tão sábio Augusto Cury, né? Um dos maiores escritores da nossa nação. E ele disse uma frase que eu gostei muito: cuidado, a mente mente. Cuidado, a mente mente. Então a gente fica tão algemado, engessado pelas coisas deste mundo, e a nossa mente, ela vai mentindo para nós mesmos, vai nos enganando, vai nos corrompendo e vai nos tirando do centro da vontade de Deus. Por isso que é uma escolha minha e sua, diária. Quem que eu vou alimentar? Quem que eu estou me alimentando? Quem é que está enchendo o meu coração? Quem é que está enchendo os meus olhos? A palavra de Deus diz, os nossos olhos são janelas da nossa alma.
aquilo que a gente vê traz luz ou traz trevas para o nosso coração. Então eu já estou tão contaminada com esse mundo, eu já estou tão inflada com as coisas deste mundo, e eu continuo me alimentando só com as coisas deste mundo. Então a mente vai continuar mentindo para mim, roubando a minha fé, roubando a minha alegria, roubando a minha esperança, roubando até mesmo a minha santidade, a minha vontade de agradar a Deus. Mas se eu escolho por um outro caminho, porque eu sei que os olhos são a janela da minha alma, aí eu posso, em vez de colocar qualquer besteirol para eu ouvir, para eu assistir, eu vou colocar um louvor, eu vou colocar uma palavra, sabe? Eu vou pegar minha Bíblia e eu vou ler. Diana, mas eu não entendo nada quando eu leio. Leia de novo, leia de novo. São 3 versículos, leia de novo. E leia de novo, e leia de novo, e clame ao Espírito Santo para mostrar para você aquilo que o Espírito Santo quer falar com você. Mas escolha se alimentar daquilo que vai encher você de esperança, de alegria, de paz. A palavra de Deus diz assim: traga à memória aquilo que te traz esperança. E vamos ser muito honestos, né, gente? Quando a gente está alegre, feliz, tudo lindo, as contas estão pagas, está tudo tranquilo, a gente vai levando. Agora no dia mau, a doença bateu na porta, a dívida bateu na porta, o fracasso bateu na porta. Aí você fala: Deus, cadê você, Senhor? Cadê? É nessa hora que a palavra de Deus fala para você: traga à memória aquilo que te traz esperança. Diana, mas eu não sei. Sabe por que você não sabe? Porque não tem dentro da sua memória aquilo que te traz esperança. Tem aquela música que fala de chifre. Tem aquele seriado que passa demônio. Aí o que você vai trazer à sua memória? Nada bom. Aí o medo que está ganhando o seu coração vai ficar pior, porque você assistiu um filme de terror. E vai ficar pior, porque você se alimentou de coisas que não edificam a sua vida. E a gente acha que é muito difícil ser crente. Não é, gente. É simples e prazeroso. Eu me converti há alguns aninhos atrás, e eu descobri assim, falei: gente, ser crente é bom demais. E eu fazia um programa de rádio lá em Fortaleza, e era uma graça que no programa ao vivo, fizeram uma pergunta para mim, que eu nem lembro qual era a pergunta, e eu tive que responder, e na hora o Espírito Santo me deu uma resposta que eu falei, e eu gosto dela, porque não foi minha, foi do Espírito Santo. Eu falei assim: gente, ser crente é para os inteligentes. Tem inteligente aqui hoje à noite? Ah, coisa linda! Ser crente é para o inteligente. Vamos ser muito honestos. O povo dificulta a vida. Se eu sei que eu tenho um Deus soberano, Criador de todas as coisas, de Gênesis a Apocalipse, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, esse Deus escolheu ser o meu Pai, escolheu cuidar de mim, escolheu me adotar, escolheu me transformar, escolheu fazer que eu tenha uma vida em abundância, escolheu me avisar: Diana, por aqui não, por ali. Olha, Diana, tem um manual, leia a Bíblia, você vai saber o que é certo, o que é errado, filha. Vai por aqui, vai por ali. Eu tenho tudo isso do autor e consumador dessa história, daquele que criou todas as coisas, e eu falar não? Ou quando eu falo sim, é só para os inteligentes. Para que eu estou lutando? Deus te deu tudo de mão beijada. Ele deu um manual para mim e para você. Só disse assim, ó: permaneça firme. Mas permaneça firme nos meus princípios, não é nos teus princípios. Não são nos teus princípios, não. Não são nos princípios deste mundo, não. São nos meus princípios, porque eu sou o teu Pai. E eu sei o que é melhor para você. Então mesmo no momento de dor, obedeça. Mesmo no momento de dificuldade, obedeça. Mesmo no momento de desespero, obedeça. Porque eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, assim diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para te dar aquilo que você tanto deseja. Jesus, eu estou aqui, a Deus manda falar as coisas que eu não quero falar, mas eu tenho que falar.
Vou erguer a moral do meu marido. Ah, Jesus. Mas eu vou abrir um pouquinho da nossa vida aqui, amor. Mas quando eu falo isso, eu bem sei que pensamentos têm a vosso respeito. Jeremias 29:11. Eu bem sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Para te dar o fim que você tanto desejava. Para te dar um fim que eu sei que é melhor para você. Eu e meu marido, a gente namorou quando nós éramos 2 adolescentes. Eu tinha 14 anos, ele tinha 18. E nós namoramos durante 4 anos. E nós terminamos o namoro. Eu morava aqui no interior no interior de São Paulo, ele também, Matão. E aí depois eu fui morar em Fortaleza. E eu morei 20 anos em Fortaleza. E ele morou 20 anos aqui em Franca. E nesses 20 anos, é uma linda história de amor, viu, gente? Nesses 20 anos, nós nunca nos falamos, nunca tivemos contato nenhum, nunca nos vimos. Mas aprovou o Senhor em 2014, ele vinha direto do túnel do tempo, sobre a minha vida. E a gente casou, aí é uma longa história que eu estou resumindo tudo. E a gente casou no final de 2014. E para a glória de Deus, esse versículo faz parte da minha vida. Diana, você esperou em Deus. Você esperou o seu esposo. Está vendo? Solteiras, ergue a mão. Cadê o povo solteiro dessa igreja? Ergue a mão aí, povo solteiro, para eu ver. Tenha medo não. Ergue a mão. Eu solteira, já era crente lá em Fortaleza, já ministrava a palavra, fazia trabalho dentro de presídio, tinha programa de rádio, mas eu estava guardada em Deus. Eu estava esperando em Deus porque eu sabia que o meu pai tinha o melhor para mim. Eu sabia que o meu pai tinha o melhor casamento, que o meu pai iria gerar os melhores filhos no meu ventre. E as pessoas começaram a me cobrar, porque eu fui fazendo 30, 31, 32, e vai casar não. Falava, eu sei os pensamentos que Deus tem a meu respeito, e eu vou esperar nele. E aprovou o Senhor nos unir depois de 20 anos, e para a glória de Deus, tinha que ser você, meu amor. Tinha que ser você. Tinha que ser você. Foi a chuva de Deus na minha vida. Quando um tempo eu via muitas vezes uma terra seca, mas valeu a pena esperar a chuva de Deus chegar. Porque hoje nós vamos fazer 9 anos de casado, e eu não consigo me imaginar casada com outra pessoa que não fosse Ele. Porque Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Então, meus amados, vale a pena permanecer em Deus, vale a pena esperar nele, vale a pena levar a sua terra seca para Ele, esperar que Ele molhe a sua terra. E muitas vezes tudo isso foge do nosso controle. Ah, Diana, mas está demorando muito. A terra está muito seca, Diana, está demorando demais. E eu acho lindo porque a palavra de Deus também fala sobre isso. A Bíblia, em vários contextos, em vários livros, fala sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. A chuva temporã era aquelas primeiras chuvas que elas vinham sobre a terra para germinar a semente. Deus é tão inteligente, Deus é tão maravilhoso, que muitas vezes quando a gente está preparando ali uma terra, colocando uma semente, a gente quer chuva de qualquer jeito, mas o Senhor sabe a hora de mandar a chuva mais calma e a chuva mais forte. Porque quem planta sabe que se vier uma chuva forte, vai levar as sementes embora, não vai não? Então, na própria Bíblia fala que existia a chuva temporã, que eram as primeiras chuvas, que eram mais leves, que vinham para germinar essas sementes, amolecer a terra. Mas no tempo perfeito virá a chuva forte, que é no tempo da colheita, que é para trabalhar outra coisa e outra história nas nossas vidas. Pesquisadores, teólogos também falam que a chuva temporã era a simbologia também do dia de Pentecostes, quando veio o Espírito Santo sobre aquelas pessoas. O Espírito Santo veio sobre todos, e a chuva vem sobre todos. Mas existe agora a oração, o clamor pela próxima chuva, que é a chuva final, que é a vinda de Jesus vindo buscar a sua noiva. E eu e você precisamos continuar clamando por essa chuva que é para nos buscar. Porque assim como o Alisson ministrou aqui hoje de manhã, existe a eternidade para mim e para você.
Existe a eternidade para mim, para você. Tudo isso aqui é passageiro. Oh, gente, quando os nossos olhos são levados para a eternidade, tudo fica tão mais simples, tudo fica tão menor. Os problemas, as dificuldades, sabe? Então nós precisamos nos acostumar a nos lembrar que somos pessoas espirituais, que entendemos o mundo espiritual e que os nossos olhos estão fixos em Deus, que é o autor e consumador da nossa história. E o nosso propósito não é neste mundo, o nosso propósito é na eternidade, e é a eternidade que vai me conduzir. Então, por causa da eternidade, eu renuncio isso hoje. Por causa da eternidade, eu obedeço a Deus hoje. Por causa da eternidade, eu espero o agir de Deus e não faço as coisas do meu jeito e da minha forma. Entende? Quando a gente olha para a eternidade, a gente briga menos. Porque a gente entende que isso daqui é passageiro. Quando a gente olha para a eternidade, a gente desespera menos com o nosso dia a dia. A gente deixa os problemas do dia a dia roubarem a nossa fé em menor proporção. Incomodar, até incomoda, mas não vai roubar a minha fé não. Porque a minha fé é a eternidade. Isso aqui vai passar. Tudo vai passar. Só o Senhor permanecerá. Então vale a pena eu e você ficarmos firmes. E olha o que está lá no livro de Joel, porque eu já estourei todo o meu tempo, vamos lá. Joel 2, do 21 ao 24, tem assim: não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. Vem comigo, só um pouquinho. Não tenha medo, ó terra. Aqui, nós somos feitos do quê? Pó da terra. Somos tudo pó, vamos tudo para a terra. Então ele está dizendo para mim e para você: não tenha medo, ó terra, regozije-se, alegre-se, o Senhor tem feito coisas grandiosas. Alegre-se, terra. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes, as árvores estão dando seus frutos, e a figueira e a videira ficarão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozijem-se no Senhor, no seu Deus, pois Ele lhe dará as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele lhes envia muitas chuvas, as de outono, temporã, e as da primavera, que seriam a serôndia, como antes ele fazia. E as eiras ficarão cheias de trigos, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite, porque esse é o nosso Deus. Ele é que faz grandes coisas em nosso favor. Oh! Gente, muitas vezes a gente permite que a nossa terra fique seca. Muitas vezes a gente permite que a gente viva uma sequidão. Diana, como é que eu faço, pelo amor de Deus? Se alimente da palavra de Deus. Faça como Elias fez muitas vezes. Vá para o seu secreto, ore, clame, adore o Senhor, adore o Senhor. Traz a pequena nuvem do tamanho da mão de homem para o seu coração. Deixa essa água aquietar a sua alma. Deixa essa água, sabe, molhar a sua terra que está seca. Deixa Jesus fazer por você o que homem nenhum pode fazer. E aí diz para mim e para você que se a gente permitir que as chuvas do Senhor nos alcance, as eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho, e de vinho novo e de azeite. Existe mais para mim e para você. Algo está muito claro no meu coração. Você entrou por aquelas portas, você está nos assistindo agora pela internet, essa palavra chegou até você, porque o Senhor está te dizendo: existe mais de Deus para vocês. Acabou essa terra seca. Clame, adore, busque o Senhor, porque Ele tem total interesse, Ele tem total prazer de molhar o seu coração, de molhar a sua terra. E eu já vou encerrando com um dos versículos que eu amo muito, que já me salvou, que já me alimentou, que já me curou muitas vezes. Se puder anotar, coloca aí no teu celular, coloca aí em qualquer lugar, mas se alimente desses dois versículos que está ali no livro de Isaías. Isaías 43, os versículos 18 e 19 diz assim, pode subir. 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi,
não vivam no passado. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Gente, como essa palavra já me consolou em tantas vezes da minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido irmão. Talvez a sua sequidão seja porque você tem se alimentado do passado. E o passado já passou. Você não pode mudar o seu passado. Você não pode tocar lá com uma máquina do tempo e transformar nada. Mas você tem o hoje para transformar o seu futuro. Então muitas vezes a pessoa cometeu um erro no passado, fez coisas erradas e carrega, ou então a pessoa foi machucada, foi marginalizada no passado e a pessoa carrega essa mala e vive essa mala hoje. E infelizmente esse peso, essa dor está contaminando o seu futuro. Então a palavra de Deus fala para mim e para você, queridos, esqueçam o que foi. Não vivam do passado, já foi. E tem mais, para aqueles que realmente se arrependem, aqueles que verdadeiramente se arrependem do seu pecado, do seu passado, existe outra promessa. O Senhor lança no mar do esquecimento o seu pecado. Satanás quer te mostrar, Satanás quer te acusar, mas se você crê em Jesus e se arrepender, viva segundo tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para você. Deixa no mar do esquecimento. E aí ele continua, vejam agora, hoje dia 20 de agosto de 2023, você que está aí, veja, já estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não estão percebendo? Vocês não estão percebendo a pequena nuvem do tamanho da mão de um homem? Existe nuvem, existe esperança, existe ação de Deus, existe obra de Deus sobre as nossas vidas. Oh! E ele fala, vocês não estão vendo, vocês não estão percebendo. Eu, o Senhor, até no deserto, vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto. Sabe esse problema aí que você está enfrentando? Entrega a Ele. Porque o Senhor é fiel e justo para fazer as maravilhas que ninguém pode fazer. Oh, gente, o Senhor nos chama hoje à noite. Sobe o seu nível de fé, sobe o seu nível de esperança, sobe a tua intensidade de busca. Assim como nós cantamos no início, mais da tua presença, mais da tua presença. Nós precisamos ansiar mais pelo Senhor, orar mais e dizer, Senhor, por mais que seja uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, eu não vou retroceder, eu vou esperar a forte chuva chegar. Hoje pode ser pequena, mas já, começa a ouvir o barulho dela. Começa a ouvir o barulho na sua vida.